Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que alegria poder estar novamente com você, dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, revista Compromisso. Hoje, estudando a lição de número 9, que tem como tema a visão dos remidos e do juízo. E o texto base para esta lição é o texto do capítulo 14 de Apocalipse. E o texto áureo, que assim como nós denominamos o versículo principal, é o versículo 13 do mesmo capítulo de Apocalipse, que eu gostaria de ler com você. E se você tem a palavra de Deus, abra, não é? Espero que sim. Abra para poder acompanhar o texto. Diz assim: E ouvi uma voz dos céus, que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Algumas expressões interessantes neste versículo de número 13. Primeiro, é identificar que ele faz referência aos remidos, aos salvos, aos santos do Senhor. Ouvi uma voz do céu, novamente João acompanhando a voz que ouvia do céu, assim como em toda a narrativa do Apocalipse, que diz, escreve. É João cumprindo a sua missão, escrevendo aquilo que recebia como visão para os irmãos do primeiro século e também para a igreja ao longo da história. Felizes os mortos. Aqui entender que felizes os mortos que morrem no Senhor é mais uma referência aos remidos. Morrer no Senhor significa morrer salvo. Morrer salvo, remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E quem é que testemunha isto? O Espírito de Deus, que dá testemunho de que aqueles que morrem no Senhor, morrem salvos, são bem-aventurados, são felizes. Por quê? Porque vão estar eternamente com o Senhor. Eles descansarão das suas obras. Com certeza é uma referência ao prêmio que o Senhor tem para aqueles que são os seus servos, os obedientes à sua voz, os que se dirigem, nesta caminhada pela voz do Senhor, que se deixam ser dirigidos pelo Espírito de Deus e trabalham em prol da causa do Senhor. São os abnegados irmãos que servem ao Senhor, os fiéis. Eles descansarão das suas obras, pois as suas obras os seguirão. Significa, as suas obras servirão de testemunho, para aqueles que hão de continuar aqui realizando a obra do Senhor até que chegue o seu dia de estar também com o Senhor, usufruindo desta bem-aventurança, ou o dia que o Senhor há de retornar para estar eternamente com os salvos e resgatar assim a sua igreja. Na introdução da lição de número 9, há detalhes aqui interessantes que gostaria de destacar para você. Os remidos sempre têm os cuidados do Senhor. Isto é uma realidade. Nós vamos encontrar o Senhor agindo em prol da igreja desde o primeiro século, encorajando, consolando a igreja do Senhor. O capítulo de número 14, versículo de número 17, João vê, ou seja, ele vê a atuação do Senhor em prol da igreja. João vê a atuação do Senhor em prol daqueles que servem ao Senhor. E também João vê o Senhor estabelecendo juízo contra aqueles que perseguem a igreja, aqueles que são perseguidores do seu povo. Então, isso está claro aqui, a partir do verso 17 do capítulo 14. Juízo divino. Começa aqui a apresentar João como que o Senhor vai atuar neste juízo. Vai atuar derrotando o dragão, derrotando a besta do mar, ou seja, os impérios e aqueles que buscam adoração para si, derrotando a besta da terra, ou seja, o falso profeta, aqueles que promovem a adoração, e derrotando a grande Babilônia, ou seja, é a derrota da religião corrompida. Então, o juízo do Senhor começa por derrotar aqueles que levam as pessoas ao erro, à desobediência, à infidelidade. João, então, vê
nesta manifestação, o Cordeiro de Deus. Assim como lá no capítulo 5, versos 6 a 14. Quem é este Cordeiro? Nós já sabemos, né? É Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João Batista, lá registrado no Novo Testamento. Ele vem para o juízo, diz o Senhor. Declara isto para João, né? Agora o João apóstolo. Ele vem para o juízo. E aparecem aqui, nesta revelação, alguns termos que são interessantes sabermos o seu significado. Quando faz uma referência aqui a Monte Sião, interessante entender que no Novo Testamento, Monte Sião é apresentado como símbolo da autoridade do Cordeiro. Olha o texto de Hebreus, capítulo 12, versos 22 e 23. Tendes chegado ao Monte Sião. É uma referência àqueles que se achegam ao Senhor, ao Cordeiro de Deus, e ao próprio Deus, aquele que é o Senhor da igreja, e ao juiz de todos, Jesus, novamente uma referência a Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, tendo chegado ao Cordeiro de Deus, tendo chegado ao Senhor. A primeira parte da lição, o primeiro ponto da lição, fala sobre a visão dos remidos, propriamente dito. Apocalipse, capítulo 14, versículo de 1 a 5. São os que não se contaminaram com as mulheres, ou com mulheres, capítulo 14, verso 4. Que se quer significar isto aqui? Não se contaminar com mulheres. É interessante entender isto, né? A contaminação no Velho Testamento faz referência à prostituição espiritual, o adultério espiritual, a infidelidade espiritual. A figura desta mulher não é aquela mulher no sentido de ser a mulher igreja do Senhor, povo do Senhor, noiva do Senhor. A mulher aqui é a mulher adúltera, aqueles que se deixam levar pelo ataque do inimigo. Aqui o adultério significa a troca de Deus por outros seres para serem adorados. Então o texto diz que os remidos é aqueles que não negaram o nome do Senhor, que permaneceram fiel ao nome do Senhor e não se contaminaram com falsos deuses, com a falsa doutrina, com serviços, né, a outros deuses, a não ser o Deus Todo-Poderoso. A respeito dessa contaminação espiritual no Velho Testamento, você pode conferir com Êxodo, capítulo 34, Deuteronômio, capítulo de número 31, Jeremias, capítulo 3 e Ezequiel, capítulo de número 16. Os que contaminaram aqui, os que se deixaram ser contaminados aqui, são os que adoram a bestas, ou seja, os que adoram outros deuses, que adoram os imperadores ou qualquer sistema religioso, político que se coloque no lugar do Senhor. Os remidos não adoram a besta. Os remidos não adoram os falsos profetas. Os remidos mantêm-se limpos espiritualmente, porque adoram ao Senhor e buscam servir, não é, ao Senhor Todo-Poderoso. Há 3 fatos dignos de notas aqui, no capítulo 14, versículo de número 1, até o capítulo de número 5. A igreja está como o cordeiro. A igreja está como o cordeiro. Versículo 1 do capítulo 14. De pé como o cordeiro. E tem um nome na testa. Significa dizer que a igreja é aquela que honra ser chamada pelo nome do Senhor. Nome na testa é transparência diante das outras pessoas de que ela, a igreja, pertence ao Senhor. Todos sabem que ela pertence ao Senhor. Então, o nome da testa aqui não é uma marca na testa visível, mas é o fato de que as pessoas, ao olharem, não é, podem perceber que aquela igreja, ela defende o nome do Senhor.
Você já viu essa expressão? Está na testa, ou seja, está claro. Então, é a clareza, né, de que aquela igreja tem o nome do Senhor sendo honrado, servido todos os dias. A igreja está louvando ao Senhor, versículo de número 2. Cantavam um cântico novo diante do trono. Lembra lá do Salmo 40, né? E pôs na minha boca um cântico novo? Então, esse cântico novo é o cântico dos remidos, que adoram ao Senhor, reconhecendo de que Ele é Salvador e Senhor das nossas vidas. Cantam diante de todos os seres da visão, ou seja, é a igreja louvando ao Senhor para que todos saibam que ela adora o Senhor. Em segundo lugar, o juízo de Deus. Primeiro nós vemos como os remidos estão. Mas, ao contrário dos remidos, há aqueles que desobedecem, há aqueles que se afastam do Senhor, há aqueles que não querem saber do Senhor e que seguem a besta, não é? Ou as bestas do século passado, deste século e até o século futuro, outras bestas acontecerão, não é? Outros falsos profetas, outros que quererão adoração para si, e haverá, sem dúvida, alguém que vai buscar adoração para si daqui até a volta do Senhor Jesus. O juízo de Deus é sobre estes. Como dissemos, começando por aqueles que promovem a infidelidade. Neste juízo de Deus, que aqui está na segunda parte da lição de número 9, está no capítulo 14, versos 6 a 13. Aparecem aqui 3 anjos anunciando o juízo de Deus. O que vemos aqui? Vemos aqui a continuidade da misericórdia do Senhor antes do juízo. Olha que coisa maravilhosa, não é? O nosso Deus é misericordioso. Então, antes do juízo, antes do momento final, a misericórdia do Senhor, como começou lá nas trombetas, continua, avisando o povo, dando-lhe oportunidade de arrependimento. O primeiro anjo, capítulo 14, versos 6 e 7, representa o evangelho eterno, que deve ser proclamado. O evangelho que fala da proclamação do temor e da glorificação e da adoração ao Cordeiro. O evangelho que é proclamado a todas as pessoas para que elas conheçam o Cordeiro. O segundo anjo representa a destruição, verso 8. Ou seja, proclamou o evangelho, proclamou a libertação pelo Cordeiro. As pessoas não ouviram, não se arrependeram, então elas vão sofrer as consequências. O texto fala da queda da grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Aquela que conduziu as pessoas a perverter, à infidelidade, ao pecado. Representa aqui a religião corrompida. E quantos estão se deixando levar neste tempo, não é? Por falsas crenças. E é necessário que estejamos atentos para não sermos enganados. Quanta palavra dita hoje, tentando enganar, pregações com palavras dúbias, e que, se você não tiver um ouvido atento, acaba se deixando levar. Então, é preciso perceber, ações aqui serão ajuizadas pelo Senhor com a queda da grande Babilônia, representada aqui com a queda da grande Babilônia. O terceiro anjo representa o castigo, versos 9 e 10 do capítulo 14. Ou seja, o castigo para aqueles que continuaram na desobediência e não se arrependeram. Ou seja, os adoradores da besta hão de beber o vinho amargo, feroz de Deus, diz o texto. Ou seja, é o vinho da ira de Deus, da justiça de Deus, do castigo de Deus. E o castigo é a condenação eterna por causa da desobediência, por causa do pecado. Quem é que está no trono, então, para julgar? Nesta visão, quem está no trono para julgar é o Cordeiro. É o Cordeiro que está no trono, Jesus. Mateus 24, 30, virá com poder e glória. Ele próprio deu
esta ciência aos seus discípulos e Mateus registrou. Mateus 26:64. Ele está no trono, o Todo-Poderoso está no trono. Aqui está a narrativa de como vai o quadro, né? A cena do juízo e do julgamento final para os desobedientes. Em terceiro lugar, o significado da ceifa. A ceifa aqui tem a ver com a preocupação do Senhor em resgatar a igreja. Apocalipse, capítulo 14, versos 14 a 20, nós vamos perceber neste momento o Senhor que vem com os salvos, vai juntar, né? Vai ajuntar todos os remidos que estão na terra, que serão também arrebatados e transformados num abrir e fechar de olhos, e junto com aqueles que já estão com o Senhor, estarão com ele para o juízo. É o Senhor vindo para ceifar. E esta ceifa será exatamente na segunda volta do Senhor. E vai ser uma vez só. E naquele momento da volta do Senhor, ele virá para buscar a sua igreja. Será a segunda vinda do Senhor Jesus, Mateus capítulo 13, verso 39, para a colheita do justo. Virá com grande vitória, diz o texto de Mateus, né, e Apocalipse 14. Virá com grande vitória, para que com a sua igreja será também vitoriosa. Todo olho o verá. Será como está em Atos capítulo 1, verso 9 a 11, quando aqueles homens, não é, vindos do Senhor, anjos do Senhor, disseram aos discípulos: assim como vocês viram ir, ele há de vir. Então ele virá como subiu. Todo olho verá. Isto está dito no Apocalipse, desde o capítulo 1, verso 7 para cá. Está claro que a segunda vinda do Senhor é uma realidade e será para todos os olhos, né? Enxergarem, verem e perceberem a chegada do Senhor. E vai ser então no momento da colheita do justo, né? Nos quatro cantos da terra. Confere isto também com Mateus 24, verso de número 25. Então será o momento da grande colheita do Senhor, né? Buscando os seus servos dos quatro cantos da terra. Quando eu olho para Mateus 13, verso 39, nós vamos perceber esse quadro da ceifa já anunciada quando Jesus fala do joio e do trigo, né? Do joio e do trigo. O joio, o diabo semeou, diz o Senhor na parábola lá do joio e do trigo. E o trigo é a boa semente, que Jesus chama de que são os remidos do Senhor, os filhos de Deus. E a ceifa é o fim do mundo, está escrito lá, Mateus 13. E quem são os ceifeiros? São os anjos. Então, Apocalipse 14, quando fala da ceifa, cumpre-se o que Jesus já tinha dito desde Mateus capítulo 13. E os ceifeiros, então, são os anjos do Senhor. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos, os quais ajuntarão os seus remidos dos quatro cantos da terra. E Mateus 25, 13 diz: enquanto isto não acontece, enquanto este momento não acontece, igreja do Senhor, vigiai. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Cristo voltará. Nós, como igreja do Senhor, precisamos estar vigilantes, mas entendendo que a volta do Senhor é uma realidade e, por isso, ele virá para buscar a sua igreja e também para estabelecer o julgamento e ajuizar os maldizentes, os infiéis, e resgatar os crentes servos do Senhor. Em quarto lugar, vamos perceber aqui, então, algumas mensagens contidas neste texto que devem ser observadas por nós, a Igreja do Senhor. Primeiro, é entender que há dois grupos: o grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. Está muito claro aqui, como está claro lá nos evangelhos, quando Jesus fala, há de separar os remidos dos perdidos, os justos dos ímpios. Então, esta ação
atuação do Senhor em separar, e isto já está profetizado desde dias passados da era da história do cristianismo e também quando olhamos para a história de Israel. Os salvos são os adoradores do Cordeiro e os perdidos são os adoradores da besta, né? Numa linguagem mais própria aqui do livro do Apocalipse. Os adoradores das falsas crenças, da falsa religião, dos falsos deuses. Há também duas igrejas. A igreja verdadeira, que reúne, então, os remidos, os 144 mil que representam, não é? Os selados pelo Espírito Santo, que são os remidos, como vimos na lição anterior. A igreja verdadeira é a reunião dos salvos, dos remidos. A igreja apóstata. O que é apóstata ou apostasia? É a negação da fé. Então, apostasia significa a negação da fé. Então, é a igreja apóstata, ou seja, aquela que segue a besta. Na distribuição do Apocalipse, segue a besta da terra, que é o falso profeta, os falsos sacerdotes, que levam as pessoas a adorar a besta do mar, na linguagem apocalíptica, ou seja, adorar aqueles que se colocam como deuses para serem servidos no lugar do verdadeiro Deus. Esta é a igreja apóstata. Mas nós podemos também entender como apostasia aqueles que deturpam a palavra de Deus. Isto acontecendo muito nesse tempo, em teologias totalmente desvirtuadas da verdadeira palavra do Senhor, da teologia bíblica. Qualquer ação que leva as pessoas a pensarem diferente daquilo que é verdade absoluta da palavra também é apostasia. Também será alvo do julgamento do Senhor. E o julgamento divino, queridos, é radical para aqueles que vivem na maldade, na perversidade espiritual. Estes serão réu do juízo do Senhor. E os salvos, os remidos, herdarão a glória do Senhor para a eternidade. Então, em quinto lugar, aplicações interessantes aqui do texto de Apocalipse, capítulo 14. Primeiro, entender, irmãos, que a presença do anticristo já é dita desde 1 João. Quando João fala lá na sua primeira carta, o mesmo autor do Apocalipse, na sua primeira carta ele fala de vários anticristos que têm se levantado ao longo da história da igreja e vai continuar se levantando até o momento final. E a cada momento da história da humanidade, da história da igreja, nós vamos nos deparando com anticristos. E poderá ser que haja realmente um anticristo que vai levar este mundo a um confronto, né, com o Senhor. Sem dúvida, é possível que sim, mas é interessante entender, em todo o tempo da história da igreja, ela se depara com o anticristo. 1 João, capítulo 2, verso 18, agora muitos se têm feito anticristo, onde conhecemos que já é a última hora. E o Senhor Jesus mesmo disse que, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriaria. No fim dos tempos, então, é interessante observarmos esta aplicação aqui do texto, o dragão, o diabo e as suas bestas, usando, né, das suas artimanhas, vão tentar desvirtuar pessoas, vão continuar desvirtuando pessoas. Mas tudo indica, né, que isso significa a sistemas que sejam eles religiosos, políticos, econômicos, sociais, que levem as pessoas a desobedecerem ao Senhor. Pode ser um homem? Pode ser. Pode ser uma instituição? Pode ser. Então, qualquer ação contrária a Cristo é um anticristo. Daí, irmãos, necessário se faz que a igreja permaneça firme. A igreja é a reunião dos remidos do Senhor. E nessa firmeza como remidos do Senhor, nós precisamos continuar testemunhando da palavra do Senhor. Ó, irmãos, como nós precisamos manter-nos firmes neste tempo. Quando gravo este vídeo para compartilhar com você,
Estamos vivendo momentos difíceis. Pregações à luz, de entendimento próprio têm se desvirtuado da palavra do Senhor. Tem trazido constrangimento àqueles que querem realmente manter-se fiel à palavra do Senhor. E é preciso que você esteja atento com seus ouvidos, buscando discernimento espiritual para compreender o que você tem ouvido e conferir com a palavra de Deus, para que a autoridade e a autenticidade da palavra de Deus não seja desvirtuada no seu entendimento. Portanto, este é o tempo de permanecermos firmes, levando a palavra do Senhor ao coração das pessoas, testemunhando de nossa fé em Cristo Jesus, da nossa fé no Cordeiro de Deus. Concluindo, portanto, irmãos queridos, a infidelidade de Roma no passado se aplica durante toda a história. Nas nações, nos governos, nos governantes, nas questões ideológicas, nas questões religiosas, ou seja, tudo que se levanta contra o Cordeiro. Nós precisamos estar atentos para sabermos como caminhar na direção de vencer e não se deixar ser enganado e mantermos fiéis ao nome do Senhor e mantermos a nossa fidelidade e firmeza à palavra do Senhor, que é verdade absoluta. E o Cordeiro do Senhor e a sua igreja há de se mostrar vitoriosa. E o Senhor Jesus voltando, vai voltar com grande vitória para resgatar os seus remidos e estabelecer o seu juízo contra os infiéis. Que o Senhor, portanto, abençoe a minha vida e a sua vida, e que a lição de número 9, assim como as outras já nos ensinaram bastante, também seja para aplicação e crescimento de nossa vida espiritual. Vamos orar? Ó Deus querido, muito obrigado por este momento de poder mais uma vez testemunhar a tua palavra ao coração dos meus irmãos. Que realmente nós, como remidos do Senhor, possamos continuar firmes diante de momentos difíceis que estamos vivendo, para que a tua palavra continue sendo palavra fiel, a autoridade do Senhor em nossas vidas, e de que forma nenhuma sejamos levados por vozes que tentam tirar o foco da nossa confiança na tua palavra, e que sejamos testemunhas deste tempo ao coração das pessoas, para que elas possam servir ao Senhor Jesus, o Cordeiro do Senhor, que tira o pecado do mundo. Ó Deus, prepara a tua igreja para este tempo, que ela seja uma igreja vitoriosa para estar com o Senhor eternamente. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado. Até a lição de número 10, estaremos novamente juntos. E que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, a sua igreja, nossas vidas, nossas famílias e nossas igrejas. Que Deus Todo-Poderoso abençoe o nosso Brasil. Amém? Amém.